Olá, já estamos ao vivo. Olá, e os convidados chegando. Vânia Frank, beijo, querida. Quanto tempo. E nosso assunto é sobre finanças. É onde investir meu dinheiro agora, tá? E eu vou conversar com a Cristina de Oliveira, que ela é sócia proprietária da GSK, corretora e consultoria. Bom, a Cristina de Oliveira já conheço há muito tempo, né? É consultora em finanças, 20 anos de experiência nacional, em instituições nacionais e internacionais. E hoje a gente vai conversar um pouco, né? Ela vai explicar para a gente um pouco desse momento que nós estamos vivendo, também o que abalou no mercado financeiro e que rumo, né, nós podemos tomar a partir de agora. Já estamos aí mais de um mês confinados, em home office, alguns, outros não, tiveram que realmente parar o trabalho. Mas planejamento, orçamento financeiro, familiar é muito importante, a gente estar muito atento, né, a toda hora. E aí, Cristina, tudo bom, né, querida? Tudo ótimo, Máxima, graças a Graças a Deus. Deus, com saúde, tudo bem. Isso mesmo. Essa é a nossa primeira, é o nosso primeiro investimento, né? Se cuidar, estar nesse tempo aí cuidando das pessoas que a gente ama, cumprindo essa quarentena, né? Verdade. Estudando, se reinventando. Tem, É, tem muito, tem muito lado positivo, né? Se a gente quiser tem. olhar para o lado negativo, a gente vai encontrar muitas coisas. É, Mas se a gente olhar para o lado positivo, a gente vai também ter muito que contribuir para o que estava faltando e a gente, devido ao tempo, a gente estava meio que atropelando, jogando um pouco para o futuro e o futuro isso. chegou, né? Chegou. E ele realmente ele bate na porta e diz é agora, né? É E agora. agora, Cristina, a gente quer saber. E agora, E Márcia? agora? Eu queria Olha, primeiro saber como é que é o perfil assim dos teus clientes, né, da GSK Corretora e Consultoria. É um perfil empresarial, é pessoa física, a né, gente famílias? a gente pode dizer que nós temos os dois, Ah, mas 80% é pessoa física, né? É uhum, pessoa física, porque como a gente veio das instituições, a gente acaba atendendo a pessoa física e essa pessoa física tem pessoa jurídica, né? E uhum, aí a orientação vai sendo dada de acordo com a necessidade, mas a maioria realmente é pessoa física. uhum, A certo. gente tem esse perfil aí. E o foco de vocês realmente é a necessidade do cliente, né? Vocês orientam, vão. Acho que ninguém, quando se trata de um planejamento financeiro, familiar, não é? A gente realmente recorre a uma consultoria como essa para justamente, né, trilhar, né? Vai nascendo os filhos, o que que a gente vai fazer, o que que a gente pode, né, investir, aonde investir, e isso é muito importante, né, a todo momento da vida. É verdade. Eu acho que você bem sabe disso, né? Você é uma pessoa que sempre foi muito cautelosa dentro das suas decisões. A gente começou a se conhecer quando eu ainda estava nas instituições, né? Uhum, E a gente estava ali sempre conversando, sempre atualizando o seu planejamento, que é muito importante. Eu acho que antes da gente falar aonde investir, o papel do consultor é saber para quê, né? E uhum, qual o tempo que você é, pretende ter esse investimento. uhum, Porque a gente ouve muitas orientações na televisão, às vezes alguém escuta, alguém numa conversa, num jantar, fala de algo, aquela coisa muito superficial, e a gente uhum, acaba querendo entender melhor. Então, uhum, acho que o papel do consultor, e aí vem o sucesso também das plataformas, né? uhum, Antigamente a gente só tinha os bancos para investir. A gente ia para o banco
e perguntava onde investir o meu dinheiro. E ali fazia aquele investimento sem muita conversa, né? O dinheiro está na conta. Eu acho que também há aquela falta de orientação do cliente por não entender e deixar na mão do outro que o outro faça aquilo que ele acha que é melhor. Então, aí existe vamos dizer assim, hoje a gente vê que a falta desse profissional no mercado, quando eu entrei nesse mercado, que eu estou na minha empresa há 10 anos, mas eu estou nesse mercado há 20 anos, então eu estou aí quase fazendo 30 anos no mercado em si, dentro e fora das instituições. A gente vê o conhecimento do cliente era muito pouco. Então, quando a gente veio para o mercado com essa bagagem que a gente aprendeu dentro das instituições, foi exatamente para fazer com que o cliente entenda na sua necessidade o que o mercado tem para que ele faça a sua escolha. Não é mais eu que escolho para o cliente. A gente juntos a gente vai colocar isso é um jogo de quebra-cabeça. Eu entendo do investimento, você entende das suas necessidades, do seu tempo e do seu planejamento. Então, a gente vai construindo, né, esse planejamento no tempo e na hora. Então, se a gente se entender, é um médico, né? É a intenção do médico de querer saber por que você está sentindo uma dor, por que ele pede tantos exames, porque ele precisa diagnosticar aquele remédio certo para um tratamento certo. Então, nós temos toda essa responsabilidade com o nosso cliente, né? Para que a gente possa estar fazendo dando o melhor diagnóstico e também o melhor remédio para que ele possa ter o seu objetivo cumprido, né? E, Cristina, de que modo a pandemia tem afetado o mercado de investimentos? Já temos cenários de perdas financeiras ou o mercado tem se regulado de alguma forma? Aí são duas perguntas, tá, Márcia? A perda, ela sempre haverá, mas é aquilo que a gente vem dizendo. Se a gente tem hoje, se você tem hoje uma pessoa que te acompanha, que é o teu consultor financeiro, que ele já entendeu qual é o teu planejamento e você tem uma reserva para a tua emergência e você foi buscar no mercado um ativo, que esse ativo ele venha ao longo dos anos se multiplicar para que o seu patrimônio ele venha crescer, a gente pode dizer que você está respaldada dentro das perdas. Por quê? Porque o jogo das ações, eu vou falar um pouco de ações, que é o que nós estávamos antes dessa pandemia, de certa forma, vendo o mercado se posicionando, saindo. A maioria dos meus clientes são extremamente conservadores. Mas chegou a hora deles entenderem que o investimento em renda fixa ele ficou para trás. Né? Nós estamos falando de um novo cenário, onde os países de primeiro mundo vinham investir no Brasil antes, né, de toda a crise política, buscando uma rentabilidade de paraíso fiscal, de paraíso de renda fixa. A gente tinha uma renda fixa rendendo 14%. Então, para que eu Você iria... pode exemplificar um pouquinho o que é a renda fixa, a renda variável, só para quem está seguindo a gente, se não tiver, né, tão familiarizado assim, com o tipo de investimento? Pronto. A renda fixa, ela vai ser o que nós vamos chamar de poupança, de CDB, de fundos de renda fixa, né? É o perfil conservador, né? É o perfil conservador. E ele vai acompanhar esse cenário de Selic, quer queira, quer não, é o dinheiro do governo, e a taxa do CDI, que é o dinheiro dos bancos. Que ali ele está confortável, né? É um dinheiro onde você vai ter uma rentabilidade,
mas você não vai ter uma grande rentabilidade no sentido de querer ganhar mais. Então, eu sou conservadora, eu prefiro ficar no perfil de renda fixa. Esse é o perfil, tá? Para o Aham. conservador, é renda fixa. O multimercado, os fundos, e a gente está falando de fundos, a gente não está falando de ações, né? Uhum. São fundos onde existe uma gestão. Essa gestão, ela pode ser baixo risco, médio risco e alto risco. Os Uhum. gestores, eles vão buscar papéis, eu acho que o próprio nome já diz, de multimercados, de vários mercados, para que ele possa cumprir Uhum. com o apetite que o cliente quer investir. Baixo, Uhum. eu não sou tão conservadora, mas eu queria ir para um multimercado, mas eu quero começar devagar, eu quero começar por baixo risco. Então, você sai de uma zona de renda fixa e já vem para um cenário de, Renda variável. de renda variável, né? De Aham. multimercados, de muitos Uhum. mercados. Uhum. E aí ele tem o baixo, o médio e o alto risco. Então, Uhum. a gente, quando tem o cliente extremamente conservador e ele quer ir para o multimercado alto risco e a gente detecta que ele não tem perfil, a gente faz ele entender que é melhor a gente ir sem muita ganância, andando, ele entendendo. Eu acho que esse cenário atual fez com que todos nós, tanto consultor quanto cliente, entender o mercado. O mercado ele é volátil, né? Para qualquer crise, seja ela de pequeno porte ou de grande porte, como é esse que nós estamos vivendo agora. Aí qual Então, é a oportunidade para esse momento atual? esse momento atual é pro perfil agressivo, né? Eu hoje, se eu tenho uma reserva, isso é importante a gente falar, né? A gente pressupõe do seguinte, saindo do ponto de que eu tenho uma reserva financeira daqui Uhum. para uma emergência e eu tenho um outro valor que é para eu investir dentro de um mercado do meu perfil. Só que nesse perfil eu quero, agora que é uma oportunidade única, né? Eu entrar para esse mercado. Por quê? Porque eu posso comprar ações diretas de Que é o mercado empresas. de bolsas, né? Então, É, que sempre é um perfil de alto risco, não é? é alto risco. Porque quando a gente fala de risco, ele pode ser para cima, mas ele pode ser para baixo. Por isso que a palavra ela é ideal mesmo para a gente falar de investimento. É risco, é jogo. Então, eu sei que eu estou jogando alto. Não, eu estou jogando médio. Não, eu estou jogando baixo. Então, quando você se arrisca nesse mercado para ganhar mais, eu aconselho você ir. Hum. Agora é o momento ideal, tá? Por quê? Porque as empresas, todas as empresas, a gente sabe, algumas mais e outras menos, estão totalmente fora das suas metas, das suas cotas tem um valor, hoje o valor delas está totalmente desvalorizado, né? Aham. Então eu vou lá, vou comprar 1.000 agora, e quando esse mercado, esse setor, ou essa diversificação que eu fiz de várias empresas subir, aí é o céu de brigadeiro. Eu vou ganhar dinheiro, né? Uhum. Aí qual o prazo? A gente tem que pensar, investir em ações, no mínimo, a gente fala longo prazo, no mínimo 5 anos. 5 anos, esquece então. É, Coloca lá e esquece. coloca lá, esquece no sentido de não mexer, mas você tem Aham. que acompanhar, até porque existe. Às vezes eu apostei no setor e devido a alguma mudança do mercado, eu estou vislumbrando outra empresa que na hora que o mercado subir, ele vai disparar. Então, Uhum. é bom que você tenha essa figura do consultor para ele Uhum. estar junto, pensando junto. Cristina, o É que você verdade. acha? Eu vi isso É, aqui, eu li. Então, aí é. a pessoa ela tem mais uma experiência nesse mercado, então ela vai te ajudar e vai dizer, Márcia, você tem razão. Isso aqui, Uhum. realmente, a gente vai sair daqui. Às vezes, você até realiza naquele momento um Uhum. prejuízo,
mas sabendo que isso vai ser recompensado pela sua troca. Tem até uma perguntinha aqui, ó, para gente, para você. Para quem tem investimento no fundo de mercado, já perdeu muito com as quedas das bolsas, deve esperar ou retirar e colocar em renda fixa? Mesmo realizando o prejuízo, como dizem. A minha orientação aos meus clientes, inclusive meus clientes, existe parte do dinheiro deles está com a gente em plataformas e parte do dinheiro está em banco. A nossa orientação é permaneça do jeito que está. Porque se você sair do mercado agora, da forma que você está, que você não perdeu, a gente vai dizer que você está olhando para um saldo e esse saldo não é mais o que ele era antes. Então, a partir do momento que a engrenagem começar a rodar, esse valor, ele vai... E aí eu quero lhe dizer o seguinte, para essa pessoa que fez essa pergunta. Se a gente tinha... Pronto. Se a gente tinha uma expectativa antes dessa pandemia, a nossa expectativa ela aumentou 3 vezes mais dentro desses fundos de multimercado. Porque está tudo parado. Você imagina tudo parado... os fundos são os gestores, eles estão fazendo as devidas trocas de empresas, de setores, para que o fundo venha ter uma segurança, em primeiro lugar. Sempre a gente vai pensar em investimento em segurança. Porque às vezes você está apostando numa empresa, mas ela não tem caixa para aguentar muito tempo aquela crise. Então, o gestor pode dizer, ó, esse mesmo, nós vamos ficar nesse mesmo setor, porque nós acreditamos nesse setor, mas nós vamos mudar para a empresa X, que o caixa dela é melhor. Então, o gestor desses fundos, se é fundos, a pergunta que ele está fazendo, eles já estão fazendo essas trocas. É por isso que você paga uma taxa de administração para o fundo, porque os gestores, eles trabalham exatamente vendo as oportunidades e as necessidades que o fundo precisa agir no momento certo, tá? Então, permaneça da forma que você está. Por quê? Porque se você permanecer e deixar os gestores fazer o trabalho deles, a sua paciência vai te dar um prêmio quando essa pandemia passar. Maravilha. E para quem faz investimentos internacionais, essa é a hora de segurar os recursos, aplicar em algum fundo específico? Qual conselho você dá? A gente, o câmbio, eu já vi muito consultor falar do câmbio de uma forma muito... como se a pessoa tivesse uma dívida, como se ela fosse ter um objetivo com o dólar. Cristina, como consultora, eu tenho uma outra visão. Estamos vendo agora que o mundo é globalizado, que todo mundo está ligado em todo mundo. Às vezes eu tô comprando mais de um país, o outro país está comprando mais de mim. Então, quando há uma crise, alguns setores, alguns países, eles sentem mais devido a essas negociações que são feitas. E se a gente falar do dólar, né? O dólar é uma moeda que tem mais de 300 anos. Desde que o dólar é dólar, a gente vê. Se você observar, existe o fundo SP500, que são as 500 maiores empresas americanas, que há mais de 20 anos, ele só subia, só sobe. Ele tem um momento baixo, que é onde todo mundo fica torcendo que aconteça, porque se você entra para investir em ações num tempo onde a bolsa está em cima, a probabilidade de você perder é óbvio, né? Então, quando ela está em baixa, é todo mundo peixinho, vamos pular agora. Então, o câmbio, na minha visão, nesse momento, apesar de estar um câmbio alto, ele é um momento, sim, por causa das empresas também americanas que estão na crise com as suas cotas para baixo. Então, entenda, eu compro um dólar agora baixo, alto, mas eu compro ações de empresas, de setores, subida, que está lá 30% mais barato, e quando ela subir eu ganhar 30%, então
não é olhar para o dólar como uma viagem, como uma compra de um relógio, uma compra de uma bolsa, que nós mulheres fazemos muito isso, né? Isso, as primeiras viagens que eu fiz, eu fazia minhas contas e, meu Deus, mas essa bolsa vai valer não sei quanto. E se fosse assim, eu nunca ia comprar. Mas quando eu comecei a mexer com esses investimentos lá fora, quando clientes me procuraram para dizer, na época das eleições, que estava aí o Lula entrando, eu tive clientes, Márcia, que levaram tudo. Tudo. Imagina, o patrimônio deles. Então, eu sou a favor de você ter uma diversificação de investimentos e uma diversificação de moeda. Porque aonde você tem um pico de uma crise mundial, você sabe que é igual o mar. Você tem lá o mar, uma onda gigantesca, os barquinhos menores sempre vão, né, ter os seus naufrágios mais rápido do que os grandes navios. Então, eu sou altamente... Tá. E, Cristina, mas assim, a gente sabe que tem uma recessão grande por aí, né? Vindo. E aí, como é que fica esses investimentos? Eu acredito e tenho visto, todo mundo fala nesse... Eu até linkei aqui para a gente conversar um pouco, exatamente, eu lembrar o seguinte, na crise asiática, nós perdemos 2,9% a nossa bolsa. Ele passou 2 anos para recuperar. Em 2008, o cenário mais da crise interna também, que nós temos esse problema no Brasil, além de termos problemas numa crise, seja causada ela por qualquer motivo, nós ainda temos os nossos problemas políticos, que agrava ainda mais, né? Você vê que esses dias, teve aí 15 dias atento, mas no outro dia, aí começa aquele negócio do panelaço, aí começa a falar que o presidente falou besteira, a bolsa cai uma situação nossa. Então, lembrando das grandes crises, a asiática mesmo, que ela teve lá uma repercussão mundial e nós sofremos bem e bastante com isso, ela levou 2 anos, tá? Mas porque nós tínhamos, naquela época, a cultura completamente... Todo mundo correu para os bancos, tirou o seu dinheiro, que isso é péssimo. Hoje você vê uma coisa muito mais controlada, uma coisa muito mais entendida, uma coisa muito mais perceptiva da crise momentânea. Então, ninguém está correndo para os bancos para tirar o seu dinheiro. A gente está entendendo que o meu dinheiro, que era muito, agora está menor, mas devido a uma circunstância, e quando a coisa começar a rodar, ela vai voltar. Mas é importante cortar gastos, né? Nesse momento. Muito importante cortar, né? Sim, sim. O orçamento familiar é fundamental. É fundamental, porque e da empresa também, lógico, né? Tem muitas coisas que a gente já está economizando, por exemplo, né? A minha ida e vinda, eu estou gastando mais energia em casa, mas no escritório está fechado. Então, tem algumas coisas que a gente tem que ponderar também, né? Aí a gente vê a crise da Rússia. Foi 50%, a bolsa caiu 50%. E nós também tivemos aí foi na época bem preocupante, tá? Esse mês a gente recuperou. Em 2008, eu lembro exatamente, porque foi no banco e eu trabalhava numa instituição que era fora do Brasil, a gente trouxe dinheiro de lá, porque agora, por exemplo, a gente tem alguns clientes que estão trazendo, porque já investe em dólar há muito tempo, não está mexendo nos seus investimentos no Brasil, está usando seus investimentos fora, porque levaram o dólar a 3,70, acharam um absurdo, que estava alto, mas, gente, vamos mandar, é investimento. Agora está 5,70, então agora é hora da gente trazer e usar aqui. Então, nós tivemos ali, o pessoal dizia que aquela outra, a gente só ia recuperar em 2010. E quando foi do meio do ano para o final do ano, a gente já começou a ver a coisa reagir, e 2009 foi assim,
o boom de bom da crise. Uhum. Em 1999, a gente já teve uma crise cambial, que o dólar chegou a 4%, né? E as nossas bolsas caíram 44%. Em 3 meses a gente recuperou. Então, assim, eu acredito, sinceramente, e tenho conversado com pessoas assim que eu respeito muito, né? São pessoas que já estão no mercado há muito tempo, antes de mim, bem já trabalham com investimento em vários fundos lá fora, foi quem me botou dentro desse trabalho. E eles acham a mesma coisa. Nós, quando sairmos dessa crise, dessa específica, nós vamos valorizar muito mais muitas coisas e vamos começar a ver que também muitas coisas eram gastos desnecessários que a gente não tinha como cortar. O momento de cortar é agora, para você se reinventar quando você voltar. E você vê, eu não tinha essa necessidade, mas eu estava não incomodando, eu estava ganhando, então deixa lá. E isso, quer queira, quer não, a médio e longo prazo começa a fazer a diferença dentro daquilo dos meus gastos, né? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, Márcia, não é exatamente aonde investir. O mercado agora é propício para ações, claro, né? Mesmo o cliente que é conservador, para você ter uma ideia, todos os dias tem feito negócios. Porque o cliente tem nos procurado, tem dito, Cristina, é o momento, não é? De entrar na bolsa? É o momento de entrar na bolsa. Tem uma perguntinha aqui da Eva. Se é preciso um preparo prévio para investir na bolsa? Com uma consultora como a Cristina, né? Olha, eu vou vender o meu papel, né, Márcia? Eu acho que se você tiver um bom conselheiro, uma pessoa que entende realmente de mercado, eu tenho os meus conselheiros, né? Eu tenho meus parceiros. Por quê? Porque eu tenho a minha opinião e eu quero ouvir a opinião daquela pessoa que está lá comprando e vendendo. Porque eu saio para visitar o meu cliente todos os dias pela manhã, a gente acorda mais cedo. Quando o mercado abre, a gente vai olhar quais são as opções do dia, qual a tendência do mercado. Mas eu ligo sempre para as pessoas para que elas possam também se o que eu estou vendo é o que elas também estão vendo. Então, é muito importante você não tomar decisões em cima de alguém me disse, né? Porque, infelizmente, a mídia vende isso, né? Eu tinha R$1.000, hoje eu tenho 1.000. Amigo, enquanto você chegou a isso, milhões de pessoas foram fazer isso e quebraram. E ninguém mostra na capa de revista, né? Eu tinha 1.000, queria ter 1.000.000 e perdi tudo. Ninguém mostra. E deveria mostrar, porque tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? Verdade, verdade. Cristina, ótimo papo. Maravilhoso. Viu? Acho que é um momento realmente de rever estilo de vida, né? Rever consumo, principalmente, ter um consumo mais consciente, principalmente, e acho que o mundo está pedindo isso há muito tempo, não é? Há muito tempo. E aí, tempo. para finalizar, gostaria de que você finalizasse, ou desse aí algum recado realmente, que acho que fica todo mundo muito apreensivo, né, com a situação financeira que pode passar, com o orçamento familiar, o que você, né, diria para essas famílias ou para essas pessoas? A gente quer deixar para vocês contribuir com esse. Eu acho que é tempo da gente contribuir, né? A gente nós estamos saindo daquela zona de que eu tenho adversário, gente. Isso acabou. Se nós estivermos juntos, dentro de tudo daquilo que a gente faz, a gente estiver trocando ideias, a gente estiver ajudando um para o outro, nós vamos sair muito mais forte disso, muito mais rápido. Então, a maioria das lives que eu tenho participado e que eu tenho sido convidado, a pergunta sempre é: quando? Isso vai depender muito mais de nós. Ninguém tem essa resposta, nem o mais sábio, do calculista, porque isso vem de atitudes individuais de cada um de nós. Não é fácil a gente estar dentro de casa. Eu tenho um filho de 7 anos, não posso descer no prédio, não posso isso, não posso aquilo, mas eu tenho que, a
até isso, como eu fui de 7 anos, fazer ele entender nessa idade a necessidade dele estar em casa, né? De fazer ele compreender dessa forma. O que eu queria deixar para as pessoas é o seguinte: nós existimos no mercado. Eu saí das instituições, eu pedi para sair das instituições porque eu via a necessidade das pessoas se concentrarem no planejamento de um cliente. Você precisa se planejar, você precisa olhar para as suas finanças, se você tem ou se você não tem, e saber aonde você quer chegar, de que velocidade você quer chegar, e respeite o seu apetite de entrar no mercado conservador, moderado ou agressivo. Porque se você ganhar pouco ao longo do tempo, você vai ficar mais tranquilo. Mas se você quiser ganhar da noite para você perder, você vai entender que você fez essa decisão. Então, a forma de perder, ela é mais aliviada. Você não pode deixar isso na mão do outro. A Márcia me pediu, disse, Cristina, toma aí e te vira, eu quero que você faça com que isso cresça. Não é assim mais, isso já foi, né? Isso foi há muitos anos atrás. Hoje tem pessoas especializadas, como eu, né? A gente está aí no mercado para fazer o planejamento, a sucessão patrimonial é importantíssimo. Ensinar os filhos sobre esse é o momento de você sentar com seus filhos, dizer para ele quanto custa, o que isso pode estar acrescentando, o que vocês podem juntos deixar de fazer para fazer outras coisas que de repente vocês não fazem porque não era necessário. Né? Eu acho que se você encontrar, fundamental, escolher né? o seu Essa padrão, educação né? financeira. Essa educação financeira, você tem que escolher o seu padrão, Márcia. Eu vejo às vezes as pessoas têm um padrão, aí ganham um dinheiro extra, e esse dinheiro extra a pessoa compra um carro que não é de acordo com o seu padrão, faz um investimento em algo, imóvel que não é o seu padrão, e acaba o quê? Acaba depois tendo que vender, né? Perdendo toda aquela reserva que ela poderia ter, que ela poderia fazer com que aquilo seja um patrimônio para eles. Então, o meu conselho procure um consultor, procure uma pessoa que pode te aconselhar, pode sentar com você e entender, para que depois você vá buscar qual o melhor investimento, qual o tempo desse investimento e fazer com que aconteça o que você realmente deseja. Que maravilha! E assim, né? Planejar não precisa de muito. A gente começa, né, de pouquinho, mas sabendo que ali já vai se formar alguma reserva, né, para alguns momentos da vida da gente. É impressionante. É muito importante. Impressionante. Às vezes a gente compra muito passivo, achando que ele vai ser um ativo na vida da gente, né? E acaba que a gente perde tempo, perde dinheiro mesmo na íntegra por não ter observado. É verdade, sim. Querida, muito obrigada. Vamos conversar mais por aqui, viu? Porque tem muita coisa sobre finanças, né, para a gente estar debatendo. Eu acho uma live legal, mas que a gente pode fazer depois, falar sobre o planejamento em si e a sucessão patrimonial, né? Aquilo que você muito quer blindar. Né? Isso a gente pode depois fazer sim. Eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com você, de poder falar para as pessoas que te acompanham. Quando eu falei para as pessoas que eu ia estar com você, as pessoas ficaram super felizes. Uma pessoa que eu não vi há muitos anos, deve estar aqui, eu nem sei, a dona Eugênia, ela me ligou, perguntou, você vai estar com a Márcia? E eu fiquei feliz porque eu salvei o telefone dela. E aí é uma pessoa que eu respeito, trabalhou comigo, foi o meu primeiro trabalho e a gente se reencontrou. Ai, que ótimo, que bom. A gente ainda vai se ver muito por aqui. Viu? Muito obrigada por tua contribuição. Um beijo bem grande para vocês. Outro grande. E fiquem em casa. E fiquem em casa. Beijo. Beijo, Cris. Tchau. Tchau. Pronto, gente. Olha, uma live sobre finanças, onde investir nosso dinheiro agora, né? Que momento, entender um pouquinho do cenário que nós estamos passando, não só no Brasil, como no mundo inteiro.
Eu acho conversas assim muito construtivas, né? Para gente que tem empresa, para gente que tem família, para gente que precisa se organizar, né? No planejamento familiar e orçamentário. Espero que vocês tenham gostado. Nossa live está acontecendo dia de terça e quinta-feira, ou segunda e quinta-feira. A gente vai estar aqui avisando para vocês. E na próxima live, na quinta-feira, vou ter uma convidada muito especial. Amanhã a gente está dizendo para vocês quem é, tá certo? Um beijo bem grande, fique com Deus, um beijo no coração.